Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo eu quero falar sobre dois personagens atuais da política brasileira. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Começando pelo presidente Jair Bolsonaro, quando ele fez um pronunciamento para os empresários da área de supermercados, no momento em que ele fez um apelo para que houvesse redução de preços ou redução ou manutenção dos preços atuais, da margem de lucro atual, porque o Brasil está enfrentando um momento de muita dificuldade. É uma situação que nos é imposta pela crise que nós tivemos recentemente da pandemia e, claro, pela conjuntura internacional. Nós temos uma guerra em andamento na Europa envolvendo Rússia e Ucrânia e todos os negócios que esses países mantêm com os diversos países do mundo. Então, tudo isso termina sendo afetado pelo contexto da crise provocado pela guerra. E o presidente fez esse apelo, mas tudo indica que não foi bem aceito, né? Os empresários parece que não gostaram. Eles, muito embora tenha havido da parte do Bolsonaro essa manifestação, no sentido de que se eles puderem fazer, seria muito bom porque ajudaria o Brasil. O presidente até citou que em determinado momento já houve uma manifestação de apoio muito grande do setor supermercadista, e gostaria de continuar contando com essa ajuda. Mas claro, se for possível, se não for possível, evidentemente que ele, presidente, vai entender, mas que o Brasil precisa dessa postura do empresariado. Outro tema que eu queria destacar aqui é a fala do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes foi bastante contundente em dizer que os preços dos combustíveis devem baixar na bomba, desde já, porque o governo federal conseguiu, primeiro, uma redução na alíquota de ICMS dos estados até 17%, e é o ICMS que impacta a mais no preço dos combustíveis atualmente. E, recentemente, através de um projeto encaminhado para o Congresso Nacional, foi zerado o valor do ICMS dos estados, com o governo federal cobrindo, né? O governo do federal arca com toda a despesa, com todo o ônus do ICMS dos estados até o limite de 17%. Então, ele falou também que houve muita ajuda para os estados durante a pandemia, foram despendidos mais de R$500 bilhão para os estados no enfrentamento da guerra, né, ao vírus, e mesmo assim os estados se recusam em fazer a sua parte, em dar a sua contribuição, em ajudar o país. Ele citou esse fato assim com uma certa contundência quando disse que os governadores têm que fazer a sua parte. E a parte dos governadores, infelizmente, é contrária, né, aos interesses da nação. A gente observa aqui que, quer dizer que a economia, ela se baseia na confiança, a economia ela se baseia na segurança jurídica. Quando qualquer ente começa a se manifestar contra, gera a instabilidade nesse segmento, então você termina por contribuir negativamente. É o que está fazendo a governadora do Piauí, Regina Souza, quando ameaça entrar na justiça para questionar essa medida do governo federal, que zera o ICMS, embora o governo federal esteja recompondo as finanças no valor de até 17% do ICMS. É muito difícil quando entra na justiça, porque esses casos são discutidos no Supremo Tribunal Federal, e a gente já sabe qual é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, principalmente em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Qualquer coisa que é envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, a gente já sabe qual vai ser previamente a decisão da maioria dos ministros ali do Supremo Tribunal Federal. Mas o Paulo Guedes disse mais. Ele disse que não está descartada nem mesmo a possibilidade de um congelamento de preços. Quem tem mais de 40 anos, 50 anos de idade, sabe que essa é uma questão, é uma receita bem amarga para o combate à inflação. Que, segundo ele, a inflação ela permanece, né? Ela persiste como um fantasma pairando sobre as expectativas governamentais e sobre a situação econômica financeira da própria população brasileira. Mas eu estava falando sobre a lembrança do Plano Cruzado, né? Em 1986, quando instituiu o Plano Cruzado,
transformando a moeda de cruzeiro para cruzado e congelando os preços. O presidente José Sarney conseguiu, a princípio, um grande apoio popular. Foram criados batalhões de fiscais populares, que eram chamados os fiscais do Sarney. A popularidade do presidente foi às nuvens, porque realmente naquele momento ali a inflação ela foi reduzida, os preços foram congelados, mas de repente, e não mais que de repente, e a gente sabe por quê, começou o desabastecimento do mercado. De uma maneira geral, sobremaneira o mercado de gêneros básicos, da cesta básica, gêneros alimentícios, alegando os senhores comerciantes e produtores que não havia como manter o custeio dos insumos e dos produtos nas prateleiras com os preços congelados há vários meses, como estava naquele momento. Então, a história a gente sabe, o governo Sarney terminou tragicamente com uma inflação de mais de 2.000% ao ano. Significa dizer que é uma inflação aproximadamente de 100%, 110% ao mês em média. Claro que isso não vai acontecer hoje, mas não deixa de ser importante a lembrança pelo remédio amargo que o congelamento de preços representa. Mas se bem que o Guedes disse que seria um congelamento de preços por um período aproximado de 3 meses. Vamos esperar para ver no que é que vai dar essa história toda, tá? Mas eu quero só fechar o vídeo lamentando a postura da governadora Regina Souza, que insiste em ingressar judicialmente para impedir que o governo trabalhe no controle de preços dos combustíveis. É o PT fazendo sempre o seu pior.